muçulmano. Oi! Eu sou o fim, agora a aventura vai começar. Já derrotei muitos vilões, vai ser fácil te derrotar. Pra mim você é fichinha, melhor ficar calado. Acabo com você igual faço com o rei gelado. Eu sou aventureiro, te detono sem esforço. Eu fico com a Jujuba e te dou princesa caroço. Herói da guerra, eu não desisto. Enfrento o imprevisto com a minha espada. Eu sou guerreiro, luto com magos sinistros. Aqui é muçulmano, agora a batalha começou. Desculpa aí, mas eu prefiro assistir apenas um show. Esse cara é muito ruim, o nome dele é Fim. Acha que vai ganhar de mim, não consegue rimando assim. Mano, vai lá chamar o Jake, quem sabe ele te ajuda. Vou colar no Reino Doce pra pegar uma Jujuba. Melhor você correr pra salvar sua princesa. O que você quer esconder com essa touca na cabeça? Ei, muçulmano, hoje eu vou te esculachar. Com apenas 12 anos eu te ensino a rimar. Eu já salvei o mundo, mas não vai se ofender. Até meu amigo Jake rima melhor que você. São panquecas, panquecas de toucinho. Põe o bacon na panela direitinho. Eu protejo meu reino, aqui você não manda nada. Vou pegar minha espada pra cortar essa tua barba. Terra de reino de fogo, reino das nuvens ou reino gelado. Você pode ser o herói, mas a rima é muito fraca. Aquele teu amigo é um game boy falsificado. A aventura vai terminar porque esse é o meu reinado. Então fica ligado, eu cheguei, agora eu vou te detonar. Ele se acha aventureiro, mas morre de medo do mar. Hora de aventura, só se for na internet. Nossa, que espada legal, deve jogar Minecraft. Fala aí galera, aqui é o Felipe Castanhari e eu emprestei minha voz para o Fim, né? Não sou o dublador original do Fim, mas né, a empresa lá Cartoon não deixou usar, então vai a minha vez. Obrigado aí galera, deixe seu gostei, compartilhe o vídeo e em breve teremos a revanche entre Muçulmano e Castanhari, hein? Valeu! Oi gente, foi eu que repeti aí, né, as coisas. Não foi mal, mas fiquei legal, né, o vídeo. Dá uns visualização, curte maluco e se inscreva.